Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e hoje está um calor do caralho, está um inferno, então muito provavelmente você vai estar ouvindo um chiado aqui de fundo desse áudio, porque eu estou com o ventilador ligado, porque infelizmente não tem como viver nesta cidade sem ter um ar-condicionado. E eu sou um pobre fudido, não tenho ar-condicionado. Então, cara, me desculpe aí pelo chiado, vai ter que aturar, não tem como. Cara, tá tão calor, que eu fico parado na frente do ventilador e ainda assim eu estou suando pra caralho. E aí eu preciso de um ventilador pra refrescar o outro ventilador. Um ventilador tá ligado no outro, entendeu? Porque senão não fica impraticável, cara, fica impraticável. Mas eu estou aqui já perto do meu horário de trabalho hoje. Como eu falei, os meus horários, eu acho que eu falei, né? Não me lembro, mas se eu não falei, eu vou falar de novo, porque a audiência é rotativa. Meus horários, eles estão muito loucos, eles estão completamente insanos. Uns dias eu tenho que trabalhar à noite, outros dias eu tenho que trabalhar de tarde, depois de manhã, e assim eu fico durante a semana inteira indo em todos os turnos do trabalho. Isso é uma merda, porque por mais que eu não seja um cara muito de rotina, eu tenho muita dificuldade de seguir rotinas. E as rotinas que eu consigo seguir, elas são bem maleáveis, assim. Eu não tenho elas, eu não monto uma rotina 100% certa, 100% de horários, porque eu nunca vou conseguir cumprir. Eu já sei disso. Eu traço uma rotina em que eu tenha a possibilidade de fazer aquilo durante o dia, não estipulando horários. Se eu colocar horários, dificilmente eu vou conseguir cumprir e a rotina vai ficar, aquela lista vai ficar cheia de coisas. E isso é uma merda, porque ali se você não cumprir nada, você fica muito, mas muito mal. Agora, se você cumprir pouco, você fica se cobrando porque você cumpriu pouco do que você estipulou para fazer. Então eu busco sempre fazer uma rotina mais maleável, assim, de uma coisa que se eu não fizer, se eu, por exemplo, não fizer às 10 da manhã, não tem problema, eu posso fazer ela às 11, ao meio-dia, tanto faz. Eu posso fazer às 8 da noite, sabe? Eu coloco uma coisa na rotina em que eu consiga cumprir no dia, indiferente do horário. E aí, só que com esses horários que eu tenho, eu não consigo fazer isso. Os horários que eu tenho, eu fico uma bagunça de qualquer jeito. Porque normalmente, como meu trabalho é à tarde, esse mês aí é que tá bem foda, porque tem obras, e as obras, elas reduziram a equipe, e aí por conta disso o pessoal foi remanejado e os horários estão muito inconstantes, mas normalmente o meu horário é à tarde, da tarde para noite. E tá, sendo assim, eu programo uma rotina para amanhã, para trabalhar da manhã até o início da tarde, um pouco antes de eu sair para o trabalho. Aí a minha rotina, ela fica nessa parte do dia. E à noite eu chego e tento dormir. Só que, como eu falei, com esses horários muito loucos, muito alternados, eu não consigo fazer isso. Fica impossível fazer essa organização por conta de que a rotina que eu preciso seguir, ela não pode ser uma coisa muito presa. Eu tenho que ter essa liberdade. Então, se a minha rotina, ela tem geralmente 3 coisas muito importantes para eu fazer pela manhã, eu posso fazer a qualquer horário da manhã, em qualquer ordem que eu quiser fazer. Eu não necessariamente preciso fazer às 8 da manhã uma coisa e às 10 da manhã eu tenho que fazer essa outra coisa e ao meio-dia eu tenho que fazer outra coisa. Não.
eu posso intercalar essas 3 coisas entre a manhã inteira. E fazendo assim eu consigo fazer. Eu consigo seguir ela. Mas, com esses horários muito loucos, eu não tenho nada. Não tenho como fazer nada. Eu posso simplesmente projetar algumas coisas durante o tempo livre. Posso projetar algumas coisas, mas eu não vou conseguir fazer aquilo que eu quero fazer com foco total no que eu quero fazer, pelo tempo que eu estipulei que eu queria fazer, com uma rotina toda bagunçada assim. Uma rotina de trabalho bagunçada assim. Porque o meu trabalho, se ele é certo o horário que eu consigo fazer, eu consigo trabalhar tranquilamente e fazer a minha rotina e fazer as coisas que eu preciso fazer e que eu quero fazer de manhã. Eu consigo fazer. Eu consigo intercalar algumas coisas ali. Mas do jeito que tá impossível. Porque hoje, por exemplo, eu tenho que ir à noite agora. Tenho que ir à noite. Hoje que eu estou gravando, hoje é segunda-feira, eu tenho que ir à noite pro trabalho. Aí eu vou voltar só na terça de manhã. E aí depois eu tenho que ir de novo terça de noite pro trabalho. Eu vou perder uma boa parte do meu dia dormindo. E a minha tarde vai ser muito pouco produtiva, muito pouco. Mas o principal é que hoje, por exemplo, eu daqui a pouco tenho que sair para o trabalho. Eu ainda tenho que fazer os meus exercícios, que eu não posso deixar de fazer agora. Eu tenho que fazer a minha janta. A minha mulher não está em casa, ela está trabalhando, então eu preciso fazer a janta de todo jeito. Não que só ela fizesse, mas vocês entenderam, né, porra? Vocês entenderam. Não tem comida de fato e eu preciso fazer comida. Então, eu preciso fazer a minha janta ainda para eu comer antes de sair e comer depois no trabalho. E aí depois depois quando chegar em casa ter almoço para minha mulher depois. Então, eu preciso fazer isso, preciso fazer os exercícios, eu preciso fazer passear com a cadela ainda de novo. Isso é 20 minutos, né? Meia hora no máximo. Mas eu preciso fazer isso. Eu estava estudando. Só que tenho mais algumas coisas que eu preciso fazer. Coisas que envolvem também o podcast, envolvem também outros projetos, outras coisas. E assim, se eu tivesse o meu dia organizado pelo meu trabalho começasse normal, se fosse como era antes, o meu horário da tarde para a noite, eu iria conseguir organizar isso e fazer pelo menos 80% das coisas de manhã. Eu ia conseguir. Eu iria conseguir. Não seria um problema. Quando se trata disso, nessas questões e dessa maneira, quando o meu horário de trabalho ele está bem definido, eu consigo fazer as coisas, eu consigo manejar. Mas, por isso, eu não consigo. Por exemplo, uma coisa que deixa muito pior quando minha CLT ela não tem um horário definido e eu fico em qualquer turno do trabalho quando precisa. Quando é assim, fica muito difícil uma pessoa que nem eu, que tem muitos interesses. Por exemplo, eu me interesso por comunicação, por desenho, escrita, música, programação, esporte, edição de vídeos. Eu tenho muitos interesses. E eu tenho muita vontade de desenvolver vários deles. Alguns já tenho desenvolvido já. Algumas coisas já tenho desenvolvido. Só que outras não. E essas outras, eu preciso de tempo para desenvolver elas. Desenvolver essas habilidades que advêm desses interesses. Para que eu possa realizar alguma coisa nisso. Por exemplo, como eu
gosto de edição de vídeo, por exemplo, eu preciso de tempo para voltar a editar, porque eu já sei editar, né? Mas eu preciso voltar a editar, me atualizar com como está a edição, as ferramentas, me atualizar de vez mesmo. Mas para isso, a melhor forma de se aprender alguma coisa é dedicar pelo menos 45 minutos nessa atividade com 100% de foco, então sem nenhuma distração. Logo, telefone, rede social, música, essas coisas aí, podcasts que eu escuto bastante também, não podem estar na volta. Deixa eu tomar meu café aqui, peraí. Antes que ele esfrie, apesar de que tá quente pra caralho, é só eu colocar no sol uns 5 minutos. Para você desenvolver a habilidade que você quer ou aprender ou aperfeiçoar, você precisa demandar pelo menos 45 minutos de foco total. E se o meu horário está bem definido na CLT, meu trabalho formal, se ele está bem definido, se eu já sei qual o horário que eu vou entrar, qual o horário que eu vou sair mais ou menos, qual o horário que eu vou chegar em casa mais ou menos, se eu sei disso, se eu tenho em mente isso, eu consigo montar a minha rotina no antes do trabalho. E aí a minha rotina, ela vai demandar o quê? Se eu tenho esse aglomerado de interesses, por exemplo, comunicação que eu falei, o desenho, edição de vídeos, programação, escrita, tudo. Eu tenho aqui 5 atividades que eu já citei. Eu tenho muitas outras, tá? Mas essas 5 aqui, como exemplo. Eu tenho essas 5 atividades aqui que eu tenho interesse em ou desenvolver ou aperfeiçoar. Nessas 5 habilidades aqui eu vou precisar dispor pelo menos 5 horas por dia. Se eu tenho a minha rotina definida, se eu tenho o meu trabalho no horário certo, se eu vou trabalhar às 3 horas, eu sei que entre as, 7, 8 da manhã até a 1 hora da tarde, eu vou ter esse tempo aqui para desenvolver, para trabalhar essa 1 hora dentro dessas 5 habilidades. Consigo fazer isso? Consigo fazer isso. Eu consigo manejar essas coisas. Agora, se eu tiver mais uma habilidade, mais um interesse, mais 2 talvez, eu já não consigo fazer tudo em uma manhã. E aí eu começo a dividir essas habilidades. Vamos dizer que eu tenho 6 interesses agora, eu divido 3 para uma manhã, na manhã seguinte os outros 3, e assim eu vou indo, vai intercalando assim. É melhor 3 dias na semana para 3 habilidades do que dia nenhum, entendeu? Então eu vou desenvolvendo elas e vou trabalhando elas aos poucos, todos os dias, com aquela disciplina, que eu não tenho muita disciplina para seguir rotinas de horas em que está estabelecido horas certinhas, e às 8 eu preciso fazer isso, às 9 eu preciso fazer isso, não. E eu não tenho essa permissão para mudar o que eu quero fazer, vamos dizer assim, que nem fazem o pessoal coach aí, que fica fazendo vídeo de produtividade e rotina. Eu consigo fazer isso, consigo mudar a minha manhã, moldar ela para que eu consiga desenvolver essas habilidades, desenvolver isso pelos meus interesses, seja para qual for o objetivo que eu tenha. Eu consigo fazer isso no meu intervalo entre eu acordar e a saída para o trabalho. Eu consigo fazer isso. Esse que é o ponto. Consigo fazer. Agora, se o meu horário ele não tem um tempo definido, eu não sei quando que eu vou trabalhar, eu não sei quando que eu vou sair, eu não sei quando eu vou precisar dormir, eu não sei de nada disso. Aí me ferra completamente. Então, essa semana principalmente foi quando eu comecei a trabalhar em todos os turnos, que até então eu estava de tarde e à noite. Essa semana eu comecei a trabalhar, e essa semana passada ela quebrou completamente o meu sistema. Quebrou completamente. Eu já não sei exatamente o que eu faço
no meu tempo de intervalo entre um turno e outro, entre um plantão e outro, vamos dizer assim. Eu não tenho mais essa clareza, sabe? Até porque a minha escala muda toda hora. Antes dessa obra acontecer no trabalho, a escala era fixa, né? Era sempre o mesmo horário. Uma vez que outra, durante a semana, ou uma vez que outra, a cada 2 semanas, eu precisava mudar o meu horário por alguma coisa que aconteceu. Mas não era toda semana, não era a semana inteira uma inconstância, não era. Agora tá uma confusão, tá uma confusão na minha cabeça. Eu não sei como que eu vou intermediar, como que eu vou organizar direito esses meus interesses para os meus objetivos. Eu tenho outros objetivos também. Eu estou estudando, estou fazendo um curso técnico, mas eu não consigo ter uma carga de estudo certa. Como eu falei, é necessário, pelo menos cientificamente comprovado, 45 minutos de foco total. Eu não consigo ter isso. Porque a qualquer momento, o chefe pode me ligar e pedir para que eu vá lá em 2 horas. E se está dentro do intervalo, pela lei do intervalo que tem que ter de um turno para outro, tá tudo certo. Entendeu? Ele pode me pedir para fazer isso. E fala, mas aí só você recusar a fazer. Tá, é só eu me recusar a fazer, mas aí quando eu pedir um arrego, alguma coisa, eu não vou ter. Querendo ou não, é uma troca de interesses aqui. É uma troca de interesses. O meu chefe quer que eu apareça num horário diferente porque alguma coisa aconteceu. Eu vou lá nesse horário diferente. Por que eu vou lá? Não só porque eu sou um cara... Não é porque eu sou o cara que dá o sangue pela empresa. Não é por causa disso. É porque eu não quero deixar os meus colegas na mão, por exemplo. E porque também, muito mais, porque eu vou ter hora a mais para receber. E não só essa hora a mais vai me gerar mais dinheiro, mas vai me gerar mais consideração do meu chefe. E mais consideração do meu chefe, eu consigo ter algumas benécias, vamos dizer assim, alguns benefícios, quando eu precisar de uma folga, ou quando eu precisar de sair mais cedo, coisas assim, quando eu precisar alterar o meu horário, ou quando eu precisar querer trocar de turno, eu vou ter uma prioridade, sabe? É injusto? Cara, pode até ser injusto. Tem gente que não está disposta a fazer isso, mas eu penso nisso. E claro que você tem que analisar se a empresa que você está, se o teu chefe é esse tipo de pessoa que ele vai te ajudar quando você pedir ajuda, porque você ajudou ele, sabe? Você tem que ver se você pode fazer isso. Não é todo lugar que tem isso, não. Não é todo lugar que o gerente, ele só porque que você quebrou o galho dele e ele vai quebrar o seu. Não é. Tem lugar que não existe isso. Tem lugar que o cara te pediu pra tu ir, você foi, e pra ele você não fez mais do que a obrigação, porque ele te chamou. Ele fez a obrigação dele, que é chamar alguém para cobrir um problema que deu, e você fez essa obrigação, que foi resolver o problema, cobrir o problema. Então tem chefe que é assim, tem chefe que não valoriza a pessoa que está disposta a ajudar, entendeu? Então você tem que ver se é o seu caso ou se não é. Se não for o seu caso, cara,
Que nem eu falei no outro programa sobre o trabalho, se o seu trabalho, onde você está, ele não vai premiar a sua proatividade, se ele não vai premiar o seu interesse de fato, se você só vai ganhar mais função e não vai ganhar nada a mais disso, se você vai ser apenas sugado pelo seu trabalho, pelo seu chefe, faz arroz com feijão e era isso. Faz arroz com feijão e era isso. Agora, se você vê que é diferente, que você vai ter a possibilidade de crescer, que você vai ter a possibilidade do teu chefe te ajudar quando você precisar, se você ver isso, aí você escolhe se você quer fazer ou não um a mais. Aí eu procuro fazer se o lugar me mostrou que eu fazendo, eu não vou ser punido, eu vou ser eu vou ser agradecido, na verdade, né? Vão me agradecer por eu ter feito isso. Um a mais. Então, você tem que observar. Observe o seu trabalho, observe o seu ambiente. Eu não posso dizer que faça isso. Eu não posso ser eu quero muito citar nomes aqui. Eu quero muito citar nomes, mas infelizmente eu sou pobre fudido e eu não posso bancar processos. Mas eu não posso ser um grande nome do mercado de finanças aí, do pessoal que fala de finanças. Eu não posso ser um grande nome desses que fala que tudo que ele fala se aplica a 100% dos casos. Não, eu não posso ser esse cara. Porque aí eu vou ser, além de eu estar sendo desonesto, eu estou sendo burro. Estou desconsiderando que cada caso, cada empresa é uma empresa, cada caso é um caso, cada situação tem uma resolução diferente. Então, você tem que ler o ambiente, você tem que ler o seu trabalho. Mas o que eu estava falando mesmo? Deixa eu beber meu café aqui, peraí. Sabe o porquê também que é ruim essa mudança de horário e essa completa falta da rotina? É porque eu tenho esses conflitos de interesses que eu tenho que dispor de alguns por um tempo para realizar outros. E o problema pior ainda, que piora essa situação, é o problema de que sempre eu tenho um interesse novo. De tempos em tempos, de semanas em semanas, ou às vezes aparece muitos interesses em poucos dias, eu sempre tenho um interesse novo. Eu vejo uma coisa que eu acho muito legal ou interessante e eu quero entender ou quero aprender aquilo. E aí eu fico nessa situação. Eu estou desenvolvendo esses interesses, essas habilidades que eu tenho interesses, mas eu adquiri um novo interesse. E aí eu penso, o que eu faço? Eu queria muito entender isso aqui, eu queria muito desenvolver isso aqui, eu queria muito aprender isso daqui. Mas eu já tenho esses daqui que estão tomando o meu tempo. Será que eu consigo colocar esse novo interesse no meu dia de folga? Aí que eu fico pensando, aí que eu fico nessa noia e colocando muita atividade a todo momento no meu dia, e é na minha folga. E na minha folga eu não faço nada. Sabe? Aí, na minha folga, eu só busco não fazer nada e ter um lazer. Ainda mais se for domingo. Se for domingo, eu procuro não trabalhar em nada, em absolutamente nada que eu tenha. Nem o trabalho. Pro meu trabalho de CLT, o meu telefone está no modo avião. Pros meus trabalhos pessoais, digitais e fora também, eles estão também desligados, off, estão fora. Eu simplesmente só vou
aproveitar o meu dia, entendeu? Eu não faço nada, eu não faço exercícios, eu não faço nada. Eu não vou pro mercado fazer compras, eu não faço nada. O máximo que eu faço é pegar a minha cadelinha e dar uma volta com ela. Só isso. No meu dia de folga, na semana, eu pego, eu trabalho um pouco, né? Trabalho um pouco pela manhã e eu faço, se a folga com a minha mulher casar, a gente procura fazer uma coisa juntos. E é isso. E eu não trabalho muito também, eu trabalho um pouquinho só um pouco de manhã. E o resto do dia eu fico só aproveitando também. A gente vê um filme ou a gente sai pra algum lugar, qualquer coisa, sabe? E isso é ruim se eu for pegar. Opa, tô batendo aqui no negócio. Não sei, acho que deu interferência. É ruim eu ser essa pessoa porque toda hora eu quero colocar coisas novas na minha vida e eu não consigo. Não tenho tempo hábil para colocar tantas coisas novas na minha vida. Não tenho tempo hábil. Então eu preciso me controlar bastante e colocar como um dia eu farei. Um dia eu farei, porque dentre os meus objetivos eu tenho que classificar aqueles que são os mais importantes, né? Por escala de importâncias que eu preciso fazer. O podcast ele está em uma escala muito grande de importância. Eu acho que ele talvez seja o que mais tem importância no que eu estou fazendo hoje em dia. Tem um trabalho de roteirista que eu estou fazendo também. Escrita. Tem algumas coisas que eu estou fazendo. E eu tenho que classificar elas pelo grau de importância e pelo grau de importância e pelo o que eu quero fazer. O objetivo que eu quero fazer daquilo. E um objetivo estabelecido, ele também tem suas importâncias. Então por isso que o grau de importância das atividades contam muito para isso. Eu não sei se estou fazendo... se eu estou me fazendo entender, mas é isso. Aí eu tô nessas dúvidas porque apareceram mais interesses essa semana. Mas eu não vou conseguir remanejar eles? Provavelmente não. E eu não vou conseguir fazer muita coisa esse mês, pelo menos até o dia 20, que é quando as obras terminam lá, e aí provavelmente, talvez, eu volte para o meu horário à tarde, ou eu tenha um horário redefinido e fixo de novo. Mas eu não vou conseguir colocar esses interesses a mais na minha rotina, eu não vou conseguir colocar eles no meu dia. Para eu colocar eles, eu tenho que tirar outros. Só que esses outros são muito importantes. E aí, como é que eu faço? É foda, cara, é foda estar na minha cabeça, cara, é foda, porque eu tô sempre, constantemente pensando em coisas novas, eu tô constantemente criando coisas novas, e isso é ruim, é ruim, não é bom ser assim, cara, não é bom, é uma merda quando o seu cérebro não desliga, o meu cérebro não desliga nessas questões. Até enquanto eu estou trabalhando, se o meu trabalho ele não exigir ser criativo, ele for muito mais padronizado, tipo, ele é muito... Eu preciso simplesmente repetir movimentos, repetir falas ou coisas assim. Até no trabalho eu consigo... Eu fico pensando sobre isso. E aí eu fico criando coisas na minha cabeça. Não é bom, porque o cara nunca desliga. É como se você comprasse um livro, sabe? Você vai lá na Amazon, lá, compra um livro, vê ali, compram 5 livros, por exemplo.
E aí você espera ele chegar, ele chega, você fica animado, pega o livro, aí coloca ali na sua estante e você fala, nossa, eu queria tanto ler esses livros, mas aí você olha para sua estante e você lembra que você tem outros livros que você tem que ler, que você comprou e que você não leu, sabe? É como se fosse isso, a minha situação de interesses e criações, eles são basicamente uma pessoa com uma estante de livros para ler, comprando mais livros para ler. E acaba que nunca, ou que demora muito para ler o livro que tinha antes. Ou que demora muito para ler o livro que ela acabou de comprar, porque ela tem que ler todo o resto antes. Você pode pular e mudar o interesse e colocar esse novo livro na frente dos antigos. Pode fazer isso. Mas se você tem um objetivo claro, um objetivo principal claro, um objetivo muito mais importante que os demais, que depende daqueles livros antigos, você não pode pular para aquele livro novo. Porque o livro novo é uma nova coisa, é uma outra coisa. E aí ele não vai se adequar, ele não vai ser um a mais daquele outro, daquele interesse. Então, nossa, que sono que deu agora. Não sei se eu vou conseguir dormir um pouco antes de ir pro trabalho. Acho que eu dormi umas 12 horas ainda. 12? Acho que foram umas 12 horas que eu dormi. Sei lá, eu não me lembro. Mas talvez eu consiga, talvez não. Bom. Caramba. Eu ainda tenho hoje que fazer os exercícios, eu ainda tenho que comer, eu tenho que sair para trabalhar ainda. Então eu tenho muitas atividades, eu ainda tenho que estudar algumas coisas ainda hoje. Eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo. Não sei se vai dar tempo, porque de novo o meu dia tá completamente perdido. Tá completamente bagunçado. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que tá quente pra caralho. Ai, meu Deus do céu. Bom, tô batendo no microfone também, desculpe. Mas eu consegui. Caralho, tá difícil sair a frase. Eu percebi que eu não consigo desligar, cara. Eu não consigo desligar. E aí, a cada nova coisa que aparece na minha vida, me gera um novo interesse. Aí eu tenho novas ideias, aí eu tenho novos objetivos, e aí eu fico pensando e conjecturando e traçando um futuro e criando todo um plano, fazendo todo um plano estratégico, plano de ação, plano de gestão, tudo. Eu crio tudo na minha mente e fica tudo detalhado. Eu não escrevo nada disso, fica tudo na minha cabeça. E aí quando eu vou realizar as coisas, já está tudo pronto na minha cabeça. Então não é difícil de eu botar em prática algumas coisas por conta disso. Mas é ruim porque dependendo, eu começo a colocar eu começo a atravessar essas coisas. Começa a atravessar o objetivo em cima de outro. E isso é ruim. Isso é muito ruim. E isso sei lá, cara. Eu tô completamente perdido. Eu não sei qual objetivo. Eu não sei se tem um objetivo muito claro nisso. Mas vamos dizer, por exemplo, eu tinha um interesse em música muito maior do que eu tenho hoje. O meu interesse em música me dava a vontade de ter uma banda, de ter um grupo de música. E aí esse interesse foi sumindo, foi se esvaindo. E eu não sei exatamente porquê, não faço muita ideia do porquê. E foi sumindo tanto que eu quase não escuto música. Eu basicamente
escutava música toda hora do meu dia eu estava escutando alguma música. Hoje eu já não escuto músicas, não escuto quase nada, eu escuto uma vez que outra. Se eu for colocar uma quantidade em mês, por exemplo, na média, talvez eu escute 2 horas de música no mês inteiro. É no mês. E é muito estranho, porque eu adorava ouvir trilhas sonoras de jogos, trilhas sonoras de filmes, eu adorava ouvir músicas, descobrir uma nova banda, descobrir um novo músico, um novo grupo, eu adorava isso. Sei lá. Antes eu escutava tudo isso. E agora, hoje, eu simplesmente escuto podcast e rádio. Só isso. Mas muito mais podcast. É só isso que eu escuto. Eu não escuto mais nada. E é meio ruim. É meio ruim. Por quê? Porque eu tinha esse interesse de fazer um grupo musical. Mas isso faz muito tempo, eu era adolescente ainda. E aí, vamos dizer que... Bom, eu fui perdendo esse interesse e ele meio que foi substituído por outros. Foi substituído pelo interesse de podcasts, tá? Porque pra você, né, ouvir uma música, você necessariamente não está podendo ouvir um podcast. E esse foi, acho que esse foi o interesse que substituiu ele. Mas o interesse pela música voltou. Ele voltou. Mas não para o que eu fazia antes, que era violão e guitarra. Não. Ele voltou para outros estilos. Ele voltou para estilos de trap, rap, né, no caso. Onde eu voltei a escrever músicas e também venho em forma de querer aprender um instrumento musical novo. Porque eu sei tocar violão, contrabaixo, guitarra. Aí eu queria aprender a tocar o quê? Piano ou teclado. Mas eu queria aprender isso. E esse interesse pela música voltou por isso, por esses 2 interesses que eu tenho dentro dele. E só que não dá. É mais uma questão. Eu estou com o quê? Com um monte de atividades na minha rotina em que eu não consigo colocar mais nada sem tirar outra. Se eu colocar a música na minha rotina, eu poderia colocar como um hobby. Mas eu não quero que seja só um hobby. Eu quero aprender de fato. Por exemplo, eu sei tocar violão, eu sei tocar guitarra, sei tocar baixo. Mas eu não sei nada de teoria musical. Eu vou simplesmente pelo som, vou simplesmente pelo ouvido. Mas eu não sei nada de teoria musical. Então eu poderia... eu sou muito mais a pessoa que faz do que a pessoa que estuda a teórica daquilo para fazer. Eu sou muito mais a pessoa que faz e aprende fazendo, entendeu? Também é ruim ser assim. Às vezes você precisa de um pouco da parte teórica. Mas assim, eu tenho essa vontade de aprender de fato a música, não só de tocar um instrumento. Eu tenho vontade de aprender a música. E eu sei que é muito bom para o cérebro você desenvolver essas habilidades. Desenvolver um conhecimento musical e tudo mais. Habilidade de ritmo e tal. Mas eu não quero só aprender a tocar um instrumento. Eu quero aprender a teoria completa em si. E se eu for aprender a teoria completa em si de piano, por exemplo, teclado, cara, vai ser muito
muito, mas muito mais difícil e mais demorado do que eu pegar e aprender a teoria musical e as práticas de violão, por exemplo. Porque violão eu já sei tocar, entendeu? Eu já sei tocar. Agora, teclado eu nunca toquei teclado em toda a minha vida. Nunca toquei piano em toda a minha vida. Então eu não faço ideia de como funciona. Eu ia levar um monte de tempo para aprender a tocar as teclas, usar os pedais, todo esse negócio. E aí depois eu teria que aprender ainda toda a teoria musical e a estrutura de uma música que é tocada no piano, toda a estrutura que é feita, como que é feita, tudo isso daí. No violão eu já tenho o conhecimento prático, que eu aprendi logo cedo. Eu tinha menos de 10 anos, eu comecei a me interessar por isso. E seria mais fácil eu aprender a teoria musical? Sim. Mas eu quero aprender a tocar piano. Então eu fico nessa dualidade, eu fico nessa questão. O que eu faço? Eu foco em aprender a teoria musical usando o violão, ou eu vou e aprendo o piano e desenvolvo mais ainda a minha capacidade cerebral, porque eu vou ter que estar aprendendo um novo instrumento e ainda assim eu vou estar aprendendo a tocar, aprendendo sobre música. O que eu faço? Qual é a situação que eu devo seguir? Eu não sei. O que eu sei é que esse meu desinteresse pela música, ele voltou e eu estou tentando encaixar ele na minha rotina, na minha vida. Mas como a minha vida... Eu tenho... Cara, o básico de tudo que eu estou falando aqui é simplesmente... a minha vida é repleta de conflito de interesses. Eu tenho um monte de interesses em um monte de atividades e um monte de conhecimentos que eu queria ter. Programação, por exemplo. Eu queria aprender programação. Mas eu não tenho como aprender programação agora, porque eu tenho esses outros interesses que estão na frente de programação. Mas eu fico pensando muito em, caramba, cara, eu preciso aprender programação, eu preciso aprender a programar, eu preciso aprender. E isso fica na minha cabeça. Aí alguns dias ele desaparece, mas outros dias eles voltam e fica nessa. E aí os dias que eu não estou pensando em preciso aprender programação, aparecem em preciso aprender música, ou qualquer outra coisa, sabe? Qualquer outro interesse. E isso é foda. Isso é foda, porque aí, como eu tenho 24 horas apenas no meu dia e eu fico 10 horas em função do meu trabalho de CLT, aí eu tenho que dormir pelo menos 7 horas, não me sobra muito tempo, e eu tenho que focar naquilo que é mais importante no momento, dos meus objetivos. Então, né, eu tenho que mudar tudo isso, eu tenho que organizar essas coisas, e isso só vai ser possível eu encher a minha rotina de interesses e atividades que eu tiver a partir do momento em que eu não estiver mais trabalhando na CLT, a partir do momento que eu não estiver mais dependendo de dispor de 10 horas da minha vida em função desse trabalho. A partir disso, eu já vou poder viver a minha vida mais tranquila. Não vai ser mais tranquilo, na verdade, porque se eu sair da CLT implica que eu vou estar empreendendo em 100% do tempo, então eu vou precisar também ser focado nessa questão. Mas isso não é um problema. Se eu tiver que largar tudo e me forçar a empreender para dar certo e aí começar a viver melhor, eu faria tranquilamente. O ponto de eu não estar fazendo isso agora é pelo simples fato de que tem habilidades que eu ainda não desenvolvi, ou que eu não me sinto ainda... Opa, quase caiu o microfone. Caralho, deve ter estourado o áudio. O que eu tava falando?
Então, o fato de eu não conseguir, de eu não ter desenvolvido ainda as habilidades, ou eu simplesmente não as tenho, ou eu não me sinto ainda capaz o suficiente. E esse também é um problema. Isso também é um problema. Eu preciso parar também, em muitas das coisas que eu faço, de pensar que eu não estou bem o suficiente. Porque eu tenho essa questão. Geralmente, as pessoas que têm muito interesse em arte, as pessoas que têm muito interesse em criação de coisas, em criar coisas, elas se cobram muito. Elas se cobram muito. E aí elas se cobram que tudo esteja 100%, que o ambiente esteja bom, que a habilidade esteja muito boa, extremamente bom. E, sabe, você esteja praticamente um deus naquilo. Mas isso é impossível. E é foda de colocar isso na cabeça dessas pessoas. E eu estou incluso nessa, de que muitas das coisas você precisa fazer para desenvolver. Você precisa colocar em prática para você ter o feedback das coisas. Se você está... Principalmente se você trabalha com arte, cara. Se você trabalha com artes... se você faz desenho, por exemplo, você tem toda a teoria, você aprendeu as teorias, você aprendeu as poses, as poses dinâmicas, você aprendeu a fazer tudo isso, coloração, sombreamento, tudo. Se você aprendeu tudo isso e você está em um nível bem avançado, ou você está no nível mais ou menos médio, se você não colocar esse desenho à amostra das pessoas, você nunca vai ter um flashback. Flashback? O que é isso? Você nunca vai ter, não é um flashback, caralho. Você nunca vai ter um... Caralho, deu um branco, sumiu a palavra. Um feedback. Você nunca vai ter uma resposta do público se aquele desenho está bom ou se está indo. Você nunca vai ter uma resposta para te guiar naquilo que você está errando, porque você sendo bom ou não, você ainda assim você vai estar errando em algum ponto, e uma pessoa pode perceber isso, uma pessoa de fora. Você talvez não consiga perceber. Então é importante você fazer as coisas para que você receba estas respostas e que estas respostas te tragam clareza daquilo que você precisa melhorar e daquilo que você precisa e daquilo que você está bem, daquilo que você é bom. E pra quem... caralho, eu tô batendo muito nessa porra desse microfone. E pra quem trabalha com arte, desculpa por me desculpe por bater nesse microfone e estourar o áudio. Tô muito desastrado hoje. Mas pra você, pra mim, que trabalhamos com criações de conteúdos, criação de qualquer tipo de coisa, não precisa ser somente podcast, por exemplo, como eu faço podcasts, como eu escrevo textos, histórias. Para nós, a gente quer que esteja 100% perfeito. Na maioria das... Quer dizer, para a maioria das pessoas que nem eu, tudo, a criação tem que estar o mais próximo do perfeito, se não perfeita. E a gente não consegue enxergar, pelo menos emocionalmente, a gente não consegue enxergar que é bom a gente expor aquilo para o mundo, o trabalho para o mundo, para que o mundo nos diga o que falta no trabalho. A gente não consegue colocar isso na cabeça. Não emocionalmente. Racionalmente, a gente sabe que a gente tem que fazer isso. Mas, às vezes, o emocional, ele trava o nosso racional e a gente não faz isso. Eu perdi as contas de quantas vezes eu gravei um podcast e eu apaguei porque eu achei que tava uma merda. Eu ainda acho que tá uma merda. Eu ainda acho que tá uma bosta. Uma bosta completa. Mas, se eu não colocar ele no ar, eu nunca vou saber se vai estar de fato bom. Se as outras pessoas estiverem gostando, se as outras pessoas estiverem ouvindo, eu não sei se ele vai estar bom se eu nunca colocar ele no ar. Eu não vou saber o que eu tenho que melhorar.
Eu não vou saber se eu tenho alguma coisa para melhorar ou se eu tenho que melhorar aquilo que eu tenho certeza que eu não preciso melhorar, sabe? Mas vamos dizer, né? Por mais que seja difícil, você colocar isso na cabeça, a gente pensa muito nisso e a gente sabe que tem que fazer. E eu estou sempre agora lutando contra este sentimento de não querer colocar o programa no ar para evitar que essa trava me impeça de evoluir no que eu estou me dispondo a fazer. Que vai saber, né, cara? Vai saber que se isso vai de fato se tornar alguma coisa a mais, apesar de que eu não pretendo parar tão cedo, na verdade. E se eu tiver que parar, vai ter que estar o mundo vai ter que estar acabando, cara. O mundo vai ter que estar acabando, porque eu adoro fazer isso aqui. Eu tenho outros sonhos para realizar. Esse programa aqui se tornando um programa, não precisa ser mainstream, nem nada disso, mas esse programa se tornando relativamente conhecido aí, com um público cativo, um público fiel, é claro, né, o público que pode me criticar se eu fizer merda, porque é isso que eu espero, se eu fizer merda, tem que criticar mesmo, apesar de que aqui eu não tenho muito a criticar as outras pessoas, a acrescentar as outras pessoas, a não ser uma visão de desenvolvimento pessoal que a gente tem que ter, melhoria pessoal, melhoria física, espiritual, mental, tudo isso. É só o que eu prego aqui. Apesar de eu reclamar muito, apesar de entre umas histórias e outras também que eu conto, programas e aí que eu conto algumas histórias que acontecem, o que eu busco aqui, além de entreter um pouco as pessoas, não só contar um pouco também de como está sendo o meu desenvolvimento e incentivar que as pessoas se desenvolvam também, porque por que eu falo do trabalho? Por que eu falei do trabalho no outro programa sobre a divagação dele? Porque esse era o nome, eu acho. Divulgação sobre o trabalho, alguma coisa assim. Por que eu falei sobre trabalho naquele programa? Fiquei muito tempo falando sobre aquilo. É porque basicamente eu não quero que eu não gosto de ver as pessoas acomodadas com algumas coisas. Eu não gosto de ver as pessoas acomodadas com o trabalho em questão. Eu não gosto de ver elas pensando naquela situação de dando para pagar as contas, tá bom. Não, eu não gosto disso. Eu nunca gostei de ser a pessoa que trabalha só para pagar as contas. Não, eu nunca gostei disso. Eu sempre pensei em trabalhar porque a gente tem que trabalhar. Isso te dá um senso de responsabilidade e disciplina. E você aprende também no trabalho questões de hierarquia. Se você não aprendeu no exército, por exemplo, você vai aprender no trabalho. E se você não aprende que no trabalho existe hierarquia também, você nunca vai ser promovido, por exemplo. Eu não vou entrar de novo nessa questão de carteira de trabalho e promoções e coisas assim. Mas se situando de como o jogo é hoje, você nunca vai conseguir ser promovido por conta dessa sua mentalidade de não respeitar a hierarquia e não entender como funciona. Então, o trabalho é muito importante. Eu sempre pensei em trabalhar e eu nunca quis que eu passasse 30 dias da minha vida em função de um trabalho para chegar no mês seguinte eu receber o meu salário e eu simplesmente pagar as contas e não sobrar nada. Não. Eu nunca gostei dessa ideia, eu nunca fui fã dessa ideia. Essa ideia pra mim me causa repulsa. Eu odeio isso, eu odeio. E quando eu vejo as pessoas falando
quando eu tô sei lá, caminhando na rua, ou eu tô parado, ou eu tô no ônibus simplesmente, e as pessoas estão falando de trabalho e elas começam a falar que, tô recebendo tanto. Aí a outra pessoa fala, tô recebendo tanto. Dando pra pagar minhas contas, tá bom. Quando as pessoas falam isso, cara, eu sinto uma tristeza. Uma tristeza. Por mim, eu fico triste. Por mim e pela outra pessoa que tá falando isso. Porque é triste, cara. É triste você se matar todo santo dia, acordar cedo. Às vezes você tem que ficar 12 horas na rua. Não em função do trabalho, mas você tem que ficar, não trabalhando, mas em função do trabalho. Você tem que pegar 2 horas de condução e aí você tem de ida e de volta. Então você fica 4 horas em ônibus. Aí para você chegar no final no quinto dia útil, você receber o salário e você pagar as contas e não sobrar mais nada. E você não conseguir fazer porra nenhuma. E aí você está sempre tendo que correr atrás do dinheiro, tá sempre atrás do dinheiro. Isso é uma merda, isso é muito triste, cara. Isso é triste. Eu nunca quis ser essa pessoa. E quando eu chego e trago pra um amigo, ou pra colega de trabalho, pra colega eu já não faço mais isso porque... Pra quase ninguém, na verdade, eu faço isso. Só trago essa conversa de novo, a conversa que eu vou exemplificar agora, só trago essa conversa para as pessoas que eu vejo que elas querem mudar, que elas querem evoluir, ou para uns amigos que me vêm perguntar sobre alguma coisa, se eu tenho ideias e coisas assim. Eu não falo mais para as pessoas que a questão delas de ficar se matando para trabalhar, para ganhar o salário, e aí elas não conseguem viver direito porque elas têm que pagar contas. Eu não chego mais para elas e falar que isso é um problema de comportamento também. Isso é um resultado de um problema de comportamento. Porque eu sou um assalariado, tá? Eu sou um assalariado. Provavelmente você que está me ouvindo também é um assalariado. Mas qual é a diferença de mim para você? Qual é a diferença? A gente tem as mesmas 24 horas do dia. Não sei se você nasceu em uma situação pior do que a minha. Não sei. Eu nunca passei fome. A gente passou apertos, mas nunca passei fome. Eu nunca tive luxos. Foi muito difícil eu ter um luxo. Mas qual é a diferença? A diferença é que das 24 horas que a gente tem, se a gente passa 10 horas em função de trabalho, o que a gente faz com as outras 14 horas? Pelo menos 7 horas a gente tem que descansar, no caso, dormir. E as outras 7 horas? Sabe? Eu não sei se você entendeu a conexão disso com o que eu falei lá do começo, lá dos interesses, conflito de interesse. Se eu tenho 7 horas livres do meu dia, eu não vou gastar 7 horas do meu dia no TikTok. Eu não vou gastar 7 horas do meu dia no Instagram. Eu não vou gastar 7 horas do meu dia no Twitter ou no Tigrinho. Eu não vou fazer isso. Eu tenho 7 horas para usar para usar essas horas de alguma maneira para desenvolver alguma habilidade, alguma coisa, de algum interesse que eu tenha, que no futuro vai me dar alguma coisa. E aí o que eu tenho que fazer além disso? Além das horas livres que eu tenho para estudar e desenvolver alguma coisa, eu tenho que aprender a controlar impulsos. A pessoa tem que aprender a controlar impulsos. Vamos dizer aquele dia que você vai lá, você tem comida em casa, você tem arroz, feijão, você tem a carne, você tem a batata, mas você resolve pedir um lanche. E aí você pede o lanche. Só que aí você faz isso de novo, e de novo, e de novo, e aí o seu dinheiro que sobraria no final do mês já não sobra mais, porque você pediu muito lanche durante o mês. Sabe?
Tipo, você tem que controlar esses impulsos. Talvez a diferença entre eu, um assalariado fudido, que ainda tem que controlar o gasto. Ainda tem que controlar o gasto. Eu ainda tenho dinheiro guardado para emergências. E é por isso que eu não mexo nele, porque é para emergência. Então essa é a minha noção de esse dinheiro, ele tem que ser guardado para uma futura emergência, caso eu precise realmente de uma coisa que eu não tenha como bancar com o meu salário ou com o que sobrar do meu salário. Se acontecer alguma coisa assim, eu tenho esse dinheiro e aí eu não vou mexer nele. A minha noção é de não mexer nele. Então é uma mistura de coisas. É uma mistura de coisas. De educação financeira com a educação intelectual, a sua vontade de estudar e aprender as coisas, os seus interesses, porque não adianta nada se você tem, por exemplo, interesse em sei lá, em fazer, vamos dizer, se você tem interesse em música, por exemplo, em formar um grupo de música, se você tem esse interesse, o que vai adiantar você pegar dessas 7 horas que você tem livre? O que vai adiantar você pegar dessas 7 horas e você tá, sei lá, você tá vendo vídeos no YouTube, ou você está editando vídeos, ou você está fazendo qualquer outra coisa, sei lá. Não sei, cara. O que vai adiantar? Se o seu objetivo principal é formar um grupo de música, dar certo na música, você tem que montar todo o seu plano, toda a sua rotina em busca desse objetivo principal. Desse objetivo principal. Ah, mas aí eu tenho que ler, né, pra ficar mais inteligente. Cara, isso daí não tem que ser uma obrigação. Isso aí não tem que ser uma obrigação. Você pode ler pra aumentar o seu vocabulário e ficar mais inteligente. Você pode fazer isso. Mas ele não tem que ser o seu foco. Ele tem que ser um lazer. Ele tem que ser um hobby. Sabe? Leitura que não seja um estudo de filosofia, ela tem que ser uma leitura de hobby. Ela tem que ser... geralmente, para hobby é muito melhor ser, né, leitura de ficção. Óbvio, porque você não vai ler um livro de estudos para hobby, né? Porra. Mas... você lendo um livro de ficção, você está relaxado. Você está relaxado. Porque você não precisa pensar muito. Você está fazendo aquilo de hobby. E você vai ganhando o hábito. Agora, na maior parte do seu tempo livre, você tem que focar no seu objetivo principal. Se você quer, por exemplo, se formar, fazer programação e aprender a programar, tudo isso, se você quer fazer isso, programação, aprender determinados números de línguas de programação, você tem que pegar a maior parte do seu tempo e focar nisso. Você tem 7 horas livre. Dessas 7 horas, você pode muito bem pegar 4 horas. Claro, né? Não 4 horas direto, porque se torna massivo e cansativo. Mas você pode pegar dessas 7 horas, 4 horas focados em estudos de programação. Se você quiser fazer o Pomodoro, essas coisas assim, é até mais aconselhável. Mas você pode pegar dessas 4 horas e estudar. E as outras 3 horas você pode, sabe, relaxar. Ter um lazer. Mas você não pode pegar essas 7 horas e ficar em rede social. Em ficar em TikTok, ficar em Instagram. E aí, por quê? Porque aí no seu trabalho, você também não vai estudar e trabalhar no seu objetivo. Provavelmente no seu intervalo, ou você vai dormir, ou você vai ficar na rede social. Sabe? Então você tem que pensar você tem que pensar fora da caixa. Você tem que pensar além de, cara, eu preciso pagar minhas contas. Você tem que pensar em
vou pagar as contas, vou diminuir os meus custos, vou me desenvolver intelectualmente no meu tempo livre, vou estudar o que eu preciso estudar para alcançar o objetivo que eu quero alcançar. Se eu quero ser um grande editor de vídeo, se eu quero aprender a pegar toda aquela ferramenta, uma ferramenta de edição de vídeo e aprender ela completamente e me tornar um expert em edição, eu vou fazer o quê? Eu vou focar a maior parte do meu tempo livre editando coisas, editando vídeos, aprendendo novas técnicas, aprendendo novas maneiras, tudo isso para me tornar muito bom naquilo ali. E aí eu posso vender o meu serviço enquanto eu estou ainda aprendendo aquilo ali, vendendo o meu serviço como editor de vídeo. E aí, o tempo que você gastaria, seriam 4 horas, por exemplo, de estudos de edição de vídeo, você pode gastar 2 horas agora, porque as outras 2 você vai estar ganhando dinheiro fazendo o trabalho. Sabe? Cara, é que pra mim é foda. Pra mim é óbvio dizer essas coisas. Eu não sei se é óbvio para as outras pessoas, mas pra mim é muito óbvio esse tipo de divisão das coisas. E eu fico incrédulo às vezes as pessoas falando que não tem tempo pra fazer tal coisa. E a gente sabe, pelo menos na minha visão, e eu acredito que seja a visão certa, tá? Que a gente tem um determinado número de horas livres, a gente tem que priorizar as coisas. E se você quer muito fazer isso, você tem que priorizar a maior parte do tempo focado nisso. E o resto você vai ajeitando, você vai adaptando as coisas. Sabe? Bom, eu não sei se eu fiz entender, mas é isso, cara. Se eu tenho, o ponto é, eu tenho muitos interesses aqui na minha vida, mas a maioria, 95% deles estão em espera, vamos dizer assim, em modo espera, porque os que eu estou focado hoje são muito importantes para os meus objetivos futuros. Então eu não posso me dispor de nenhum dessas atividades que eu estou fazendo. E é por isso que a minha rotina precisa estar certa, por isso que o meu horário tem que estar certo, para eu poder organizar isso. Organizar melhor. Hoje, por exemplo, vai faltar alguma atividade. Com certeza vai faltar, não vai ter tempo hábil para isso. Eu vou estar... Até porque, se você fizer uma atividade e estiver realizando 2 atividades ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou fazendo comida e aí eu estou, estudando ao mesmo tempo, você não vai fazer nenhuma das 2 coisas bem. O cérebro é uma mentira universal, uma mentira que as pessoas contaram, que você consegue ser multitarefas. O cérebro não consegue ser multitarefas. O cérebro não consegue. Ele foca em alguma coisa, aí ele aprende. Agora, se você faz 2 coisas, você está constantemente trocando o foco. E se você trocou o foco do tema A para o tema B, o tema B não vai ser absorvido completamente. Não vai ser absorvido nem sequer de uma maneira boa. Vai ser muito pouco aproveitável. Por quê? Porque o cérebro leva em torno de 20 minutos, se eu não estiver enganado. Eu posso estar falando uma besteira agora, mas leva em torno de 20 minutos para recuperar o seu foco. Por foco voltar, entendeu? E no momento em que você está enviciado em vídeos curtos, o seu foco já não aguenta porra nenhuma. Então você tem que voltar primeiro ao quê? A ler. Você leia livro, porque leia livros. Vamos começar com um livro de ficção. Você leia livros de ficção e reduza o entretenimento nos vídeos curtos. Aumente o tempo dos livros, leituras de livros, e reduza os vídeos curtos, porque o livro vai treinar o seu cérebro de novo, vai retreinar o seu cérebro a aumentar a sua atenção e o seu foco nas coisas. Porque você precisa prestar atenção para entender.
E aí, a partir do momento em que você começar a pegar o hábito de ler esses livros de ficção e o seu foco vai estar maior, porque por consequência você vai ter diminuído o tempo em telas de vídeos curtos, você pode passar a estudar depois, porque aí sua atenção vai estar consertada, digamos assim. E aí, a partir daí, é só progresso. Bom, esse podcast ficou completamente confuso. Eu não sei se eu me fiz entender de alguma maneira. Não estou aqui também para atacar ninguém que estivesse fazendo completamente o oposto do que eu faço. O ponto principal aqui é que, se eu fosse atacar, eu falaria. Mas o ponto principal aqui é ter muitos interesses não é tão bom, mas se você tem que priorizar os interesses. E o seu trabalho, ele não pode tomar a maior parte da sua vida. Ele não pode tomar tanto assim da sua vida. Você tem que ter o seu momento de lazer e tem que ter o seu momento de desenvolvimento de outras habilidades e de outros interesses para relaxar e para você alcançar coisas melhores, porque você não adianta você ficar no trabalho por 5 anos fazendo a mesma coisa e não se desenvolvendo, porque aí quando você sair do trabalho, seja por qualquer motivo, seja porque você queira, seja porque você foi mandado embora, ou seja porque você se acidentou e teve que parar, sei lá, por qualquer motivo que seja, você não vai ter mais nada para fazer, você não vai ter outro caminho, porque você não fez mais nada além, você não se desenvolveu em mais nada, você não aprendeu mais nada. E querendo ou não, você não precisa achar que valha tanto. Mas se você tiver um conhecimento a mais, um curso a mais no seu currículo, as empresas vão enxergar isso. Eu tenho um exemplo na minha família que a pessoa iniciou um curso, ele trabalhava no mercado, tá? Até hoje trabalha. Mas ele iniciou um curso de desenvolvimento de sistema e análise de sistemas. Não terminou o curso, tá? Ele parou o curso, mas ele iniciou o curso. No segundo mês, ele já recebeu proposta no trabalho de mercado que ele estava para subir de cargo. Sabe? Por quê? Porque ele está tendo um curso superior. Ele está em um curso superior. Porque no curso superior você não vai estar... pode ser um curso técnico também, não tem problema. Mas o ponto é, nesses cursos, você nunca vai aprender somente aquilo, a matéria que você se dispôs a fazer. Você vai aprender um pouco a mais. Por exemplo, onde eu estou fazendo um curso técnico em que eu estou aprendendo coisas que eu nunca vou usar na minha vida. Nunca vou usar na minha vida. E nunca vou usar na função que eu estou aprendendo. Mas isso é um a mais que, se uma empresa for olhar, ela vai ver que eu aprendi aquilo ali, porque é um curso técnico. Sabe? Tem um a mais ali. Não tem somente o operacional daquilo que você vai fazer. Você está aprendendo um que mais. Por mais inútil que seja. Por mais inútil que seja aquela cadeira daquele curso que você está fazendo, por mais inútil que seja, a empresa vai olhar aquilo como uma coisa a mais. Então ela vai te olhar com novos olhos. Então, onde é que eu queria chegar com isso, cara? Fui muito longe, já nem sei mais onde é que eu queria chegar. Mas é isso daí. É verdade, lembrei. Aí essa pessoa fez isso e... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Tá aqui. Tava procurando aqui uma anotação. E ela é uma anotação importante, mas ela não vai me servir agora. O que eu vou fazer com isso? Eu vou guardar.
Vou guardar porque para quando eu tiver como realizar isso, eu vou realizar. Porque ela não é o quê? A minha prioridade no momento. Mas, voltando ao assunto que eu estava falando antes, essa pessoa fez isso e ela já foi vista com novos olhos pela empresa. Aí ela subiu de cargo, trancou ali depois a faculdade, parou, não faz mais. Mas, por ela ter iniciado essa faculdade e ela já subiu de cargo, ela subiu de cargo outra vez. Então ela subiu 2 vezes de cargo no trabalho onde ela estava, no mercado. Olha isso. Agora ele é, sei lá, acho que é chefe de alguma coisa ali, cara. Tá num setor mais administrativo também, então é importante você se desenvolver. Até para que dentro da empresa onde você esteja, se tiver essa possibilidade de crescimento, né, claro, aí vem do outro programa que eu gravei, se tiver essa possibilidade, essa empresa vai te enxergar, ela vai te ver, porque você iniciou um novo curso, um novo conhecimento, está desenvolvendo novas habilidades, até para o ponto de você sair dessa empresa e você ter o que fazer, porque não adianta nada você sair da empresa de 5 anos depois e não ter nenhuma outra experiência, nenhuma outra profissão, nenhuma outra habilidade desenvolvida para buscar no mercado de trabalho. Você ou vai ter que buscar o mesmo trabalho no mesmo ramo, só que em outra empresa, ou você vai ter que ter a sorte de procurar um novo ramo em uma empresa que não peça experiência e que não tenha preconceito de idades. Também tem isso. Então é isso, é basicamente isso, cara. Eu tenho muito interesse em muitas coisas e eu tenho que remanejar todos eles. E eu sugiro que, se você apenas trabalha e volta para casa, dorme e fica no YouTube ou sei lá, em qualquer outra coisa, perdendo seu tempo e não aprendendo em nada, cara, comece a saia do telefone um pouco, viva um pouco o tédio, porque o tédio é importante também. Saia um pouco do telefone, saia um pouco do computador e só vive. Não faça nada. Quando você acordar, isso é muito importante, quando você acordar, primeiro beba água, que é muito importante logo depois de acordar, e não faça nada, vai pra rua, tome o sol da manhã, que é o melhor momento para você tomar um sol, e só aproveite, fique ali, sei lá, uns 30 minutos, aproveita um pouco aquele tempo ali de silêncio que você tem, da calmaria da sua mente, aproveita um pouco isso. Porque é bom a gente ter momentos sem fazer nada e ter tédio. Tédio também é muito bom. Eu posso falar disso em outro programa, porque senão, se eu entrar nesse assunto também vai estender muito mais esse programa e eu não tenho todo esse tempo. Já se passou de 1h20, que isso. Bom, eu vou ficando por aqui então. Obrigado por me ouvir. Se você aguentou esse papo chato pra caralho aí, obrigado primeiramente por acompanhar até aqui. Deixa o like aí, comenta qualquer coisa. Comenta se você concorda com o que eu falei. Você concorda sobre esse método de priorizar o tempo livre que a gente tem. Se você acha que isso é uma besteira, uma grande bobagem, comenta também, deixa o like aí, se inscreve. Obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos na próxima semana. No próximo programa, na verdade. Eu acho que vai ter um expresso essa semana ainda. Bom, valeu, falou e eu fui.